Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Como já foi falado aqui desde o começo, cá estamos no nosso novo espaço, novo local de adoração ao Senhor Jesus. E como nós estamos alegres, contentes, porque não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Estar nesse prédio simboliza, representa um pouco desse estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Eu quero dizer e declarar para você que está acompanhando a gente pela internet, nesse culto maravilhoso, que não há melhor lugar para você estar do que no centro da vontade de Deus. Estar nesse prédio que já está quase pronto para a inauguração agora, dia 24 agora, dia 25 e dia 26, 3 cultos poderosos aqui, que vão marcar esse novo tempo, aleluia. Essa nova fase, realmente, como igreja, como reino, como corpo de Cristo aqui na terra, nessa cidade, a qual Deus tem nos plantado para fazer a diferença. Aleluia, glória a Deus. Você que está em casa, os irmãos que estão aqui com a gente no salão, declara para a pessoa do seu lado assim: você foi chamado para fazer a diferença. A Igreja da Paz, aqui em São Vicente, ela nasceu, ela foi gerada no coração de Deus. E o que ela é hoje, ela está aqui hoje para fazer e manifestar a vontade e, acima de tudo, agradar ao Senhor. Aleluia! Então, aproveitando, como o Felipe já falou, compartilhe esse link aí com pelo menos 3, 4 pessoas. Vamos estar juntos. Nós queremos ser bem sucintos aqui na palavra de Deus. Mas eu tenho algo de Deus para falar, para compartilhar, para realmente liberar sobre as nossas vidas. Essa semana mesmo, por várias madrugadas, porque não foi só uma, o Espírito Santo me despertando realmente ali para estar orando, para estar na presença de Deus. E mesmo tão cansado, nós temos saído aqui do prédio, dessa reforma, todos os dias, 10, 10 e meia, 11, 11 e meia da noite, trabalhando bastante aqui, grandes desafios. Mas na madrugada mesmo, o Espírito Santo ali, despertando a gente para estar na presença do Senhor, para ser ministrado pelo Senhor. Porque alguém disse que aquele que não é ministrado, aquele que não ministra a Deus não pode ministrar aos homens. Então eu tenho certeza que aquilo que nós vamos compartilhar aqui é algo que realmente vai vir de encontro, talvez por um lado, pela mente humana, talvez alguma coisa de repente não vai encaixar, mas eu estou muito certo, muito convicto que essa palavra, acima de tudo, ela tem um propósito espiritual. Infelizmente nós temos ouvido muita coisa, existe muito conteúdo, mas às vezes muito conteúdo que só atinge a mente, que atinge a alma, e muitas vezes não atinge o espírito, não toca no espírito. Então eu quero declarar desde o começo aqui que essa palavra vai mover o teu espírito, aleluia. Essa palavra vai mexer com o seu e com o meu espírito, no nome de Jesus. Eu quero compartilhar então com você, e essa palavra que o Espírito Santo confiou aqui a nós essa noite, ela está muito ligada com essa fase, com esse tempo que nós já estamos vivendo como igreja. Eu quero hoje compartilhar debaixo de um tema que é um tema que eu já falei há 2 anos atrás. Eu já compartilhei alguma coisa sobre isso há 2 anos atrás, e essa semana o Senhor realmente assim encheu o meu coração. Eu confesso que eu estou aqui com o meu interior aqui, o meu íntimo, cheio dessa palavra de verdade, para a glória de Jesus. Eu quero compartilhar então sobre o tema que vai ser colocado aqui, vai ser projetado, que é ocupando os lugares abandonados. Ocupando os lugares abandonados. Eu já compartilhei esse tema há 2 anos atrás, hoje eu quero compartilhar com um pouquinho mais de profundidade, tá bom? E esse sermão, essa palavra,
ela vai ter também uma linha muito expositiva, né? Nós vamos ler um pouquinho. Eu quero estar ministrando muito de forma expositiva dentro aqui da Bíblia. E eu quero crer que realmente está até faltando esse tipo, né, de mensagem, onde nós estamos entendendo que o Espírito Santo quer ser mais literal naquilo que ele realmente quer falar através da sua palavra. Pois bem, irmãos, esse tema ocupando os lugares abandonados, né, ocupando os lugares abandonados. Bom, eu acredito, eu entendo que você que está acompanhando a gente, os irmãos que estão aqui, todos nós entendemos e cremos que a igreja realmente não é um prédio, né? Nós sabemos que a igreja não é um prédio. Nós sabemos que a igreja também não é uma estrutura física. Que a igreja, né, a igreja do Senhor Jesus também não é uma organização que tem lá um número, que tem um CNPJ. Eu tenho certeza que você sabe disso. Tenho certeza e convicção que você sabe que a igreja realmente não é um prédio. Mas sim que a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Até aqui eu não estou falando nenhuma novidade. Mas por que o Espírito Santo realmente colocou no meu coração para a gente estar compartilhando isso? Porque realmente existem pessoas e existem igrejas que acham que a igreja é um local, que a igreja é um prédio, né? E na verdade não é. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E que esse corpo de Cristo ocupa fisicamente sim um local, como esse que nós estamos aqui, que nós passamos agora praticamente 7 meses e meio trabalhando aqui, né? Estamos trabalhando, preparando tudo para que muitas e muitas pessoas possam realmente ter as suas vidas tocadas, transformadas, restauradas, alguns até voltarem a viver, né, serem ressuscitadas com Jesus. Então realmente nós entendemos que embora a igreja é o corpo de Cristo, nós ocupamos sim um espaço físico. E como nós entendemos a importância disso? Por que um telão desse? Por que uma estrutura de som? Por que transmitir isso pela internet? Por que ter cadeiras? Tudo isso nós entendemos como algo que é importante. Mas isso você sabe que não é igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Mas essa igreja que fisicamente ela ocupa sim um prédio, ela sim está localizada no endereço tal, como o nosso aqui, Antônio Merique, 1042, em frente ao quartel. Nós temos que entender que como igreja, nós espiritualmente, nós ocupamos os lugares espirituais. Aleluia! Nós ocupamos fisicamente como igreja, ocupamos um prédio, estamos no endereço, mas nós espiritualmente, nós ocupamos os lugares celestiais. Celestiais. Como igreja, biblicamente falando, nós ocupamos os lugares celestiais. Eu também entendo, e eu também creio dessa forma, que antes da igreja ser estabelecida pelo Senhor Jesus aqui na terra, o plano de Deus era realmente fazer isso através de Israel. E também não é errado a gente dizer que como igreja nós somos uma Israel espiritual. Mas quando a gente olha para trás, quando nós olhamos o chamado de Abraão, quando nós olhamos ali, né, as gerações que vieram, né, tanto Isaac como o próprio Jacó, que se torna Israel, e tudo que Deus faz no contexto de Israel, nós entendemos que Israel também, nós entendemos que ele tinha esse propósito. Deus queria que Israel ocupasse sim uma terra física. Nós olhamos isso principalmente em relação à terra de Canaã, por exemplo, né? O Senhor falando a Abraão, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus falando para Isaac, Isaac, eu vou te dar essa terra. E essa terra vai ser uma terra próspera. E nós vemos todo esse contexto aonde Deus guia e dirige um povo para uma terra física. Para uma terra que era Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas a gente não pode esquecer que tudo que acontece no Antigo Testamento é uma sombra,
é uma figura, é um prenúncio daquilo que o Senhor quer fazer. Então nós entendemos sim que Israel, Deus levanta, escolhe o bichinho de Jacó, que era Israel, para sim ocupar uma terra física. Mas eu creio que Israel ele tinha um papel importante de ocupar sim uma posição estratégica. E qual era essa posição que o Senhor tinha espiritualmente para Israel? Para que aqueles que fossem as outras nações olhassem para Israel e visse quem? Visse o próprio Deus único. O propósito de Israel, no plano espiritual, de ocupar os lugares espirituais na terra, era fazer com que aquela nação fosse uma nação santa, uma nação separada, uma nação que tinha regras, uma nação que adorava ao único Deus. Então o propósito de Deus era que através de Israel as pessoas, os pagãos, as outras nações, pudessem olhar para Israel e identificar Israel realmente um Deus vivo, um Deus poderoso. Isso é muito interessante. Você pode ver em alguns textos que o propósito de Deus era manifestar a glória dele através de Israel, a fim de que as outras nações pudessem se render a esse poder. E não ao contrário, como aconteceu, né? Israel por desobediência, Israel por obstinação, em vez de ser influência, foram influenciados. Então Israel, querido, é uma figura também da igreja, aonde lá atrás Deus tinha um propósito dela ocupar um lugar físico, sim, uma terra física, sim, mas ocupar também o quê? Um papel, um protagonismo nas nações, entre os povos, com o objetivo do Senhor ser o quê? Adorado, reconhecido, não é verdade? Então nós entendemos isso, e eu quero compartilhar e ler com você algo que mostra, na verdade, em Isaías principalmente, porque nós entendemos que Isaías, ele de todos os profetas é aquele a qual o Espírito Santo, ao qual o Espírito de Deus mais usa para falar da pessoa do Senhor Jesus. E o livro de Isaías é um livro de tratamento, de juízo, né? Nós vemos ali o Senhor tratando com Israel, nós vemos o Senhor tratando com as nações que tratou com Israel. Então nós vemos, na verdade, ali todo um cenário, principalmente nos primeiros capítulos, onde o Senhor realmente trata muito com Israel e trata com as nações que afligiram Israel. Mas também o livro de Isaías é um livro de quê? De esperança. É um livro onde ele também vai trazer, embora Israel tenha falhado na sua missão, Deus não falhou no seu propósito. Deus sempre, né, trabalhou de uma forma a qual a sua vontade nunca caísse por terra. Então, o livro aqui de Isaías fala muito disso, mas também fala muito dessa mensagem do Messias, do ungido de Deus. E especialmente, aí eu quero acompanhar com você, porque até aqui só é algo introdutório, mas vai ser muito rápido. Isaías 61, lá a partir do versículo 1. Se você ler na sua Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, ou abrir o aplicativo da sua Bíblia, você pode ver ali que algumas Bíblias colocam sempre um título em cima do capítulo. E nesse caso aqui de Isaías 61, vai falar do ano da bondade do Senhor. Então Deus trata com Israel, mas o Senhor sempre vem tratando e sempre vem revelando a sua bondade e a sua misericórdia. Vamos continuar para a gente entender então, lembrando que hoje a palavra é bem expositiva, então fique muito ligado, muito conectado, porque sem dúvida nenhuma é uma palavra muito aqui importante para nós. Diz assim o texto: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 2: para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes
e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, e o óleo de alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia. Versículo 4. E eles reconstruirão as velhas ruínas, diz o texto aqui. Eles vão reconstruir as velhas ruínas. Em algumas versões vai dizer assim: e eles vão ocupar os lugares assolados. Eles vão ocupar os lugares que foram abandonados. Aqui na versão NVI, ela vai dizer isso. Eles vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades que foram arruinadas. Diz o texto aqui no versículo 4, na última parte, que têm sido arruinadas de geração em geração. Olha que coisa aqui poderosa. Irmãos, entrando aqui diretamente no texto, nós vemos aqui o cenário aqui poderoso. Primeiro cenário aqui, o texto fala que o Espírito do Soberano está sobre mim pelo que me ungiu. Aqui se referindo ao próprio Senhor Jesus, o Messias, aquele que foi ungido por Deus. Amém? O próprio Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, depois que ele saiu lá do deserto, que ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites lá pelo diabo, ele sai do deserto, ele entra numa sinagoga, e aí é dado para ele o livro do profeta Isaías. Ele abre aquele pergaminho, e o texto que ele lê, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia! E ele diz: agora, a partir de agora se cumpre essa palavra. Então esse texto aqui fala realmente do Senhor Jesus. E a partir dali, nós vemos que ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a restaurar e ele começa a salvar. Vocês entendem isso? Ele coloca em liberdade aqueles que estavam presos, ele cura aqueles que estão com seus corações realmente quebrantados. Aqui no caso quebrantado, cuidar do coração quebrantado. E ele passa a anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável do Senhor? É o ano da graça do Senhor, é o tempo de graça, de misericórdia, de favor de Deus. Tudo isso que foi conquistado através da cruz, ou seja, não importa como vivemos, de onde viemos, não importa como estamos, se nos arrependemos de verdade e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, então o favor de Deus vem sobre nós. Aleluia! A salvação vem sobre nós. É o que diz aqui no versículo 1 e também aqui no versículo de número 2. Agora, a partir dali, Jesus começa a fazer o quê? Restaurar, libertar, curar. E ele levanta os seus discípulos. Ele levanta aqueles a qual seriam depois aqueles que dariam continuidade. Agora no versículo 3, que nós já lemos aqui, vamos ler um pouquinho mais. Ele fala do que? Daqueles que choravam em Sião. Essa palavra Sião, ela é importante a gente entender, que aqui representa também a Israel espiritual. Representa a igreja. Então ele fala assim, aqueles que choravam, aqueles que choram em Sião, diz lá o texto. Ele vai colocar o que? Uma bela coroa em vez de cinza. Cinza é um exemplo de quê? É uma figura da pessoa que ela está passando, no sentido daquela pessoa que perdeu alguém, de um luto. Então no lugar da pessoa que está em luto, uma coroa de alegria. E diz o versículo 3, e óleo de alegria em vez de pranto. Então aqui, meu irmão querido, você que está acompanhando a gente, isso aqui nós estamos trazendo, como eu falei, para embasar, para você entender aonde o Espírito Santo quer chegar. Aqui já está falando de quem? De nós. Nós podemos entender aqui esse óleo justamente em Atos 2, aquilo que acontece em Atos 2, quando o Espírito de Deus vem sobre aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, diz a palavra em Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo.
Então aqui é uma figura do remanescente. Grave essa palavra, querido, porque Deus, nesses dias, eu tenho convicção disso, Deus está ungindo um povo remanescente. Deus está ungindo e está levantando pessoas que realmente não se rendem, que realmente não estão alinhados com esse mundo, mas pelo contrário, tem realmente colocado a sua vida na presença de Deus. E essas pessoas aqui, o Senhor tem declarado aqui, e em vez de pranto, manto de louvor, e em vez do espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Então aqui é o retrato da igreja. Então o retrato aqui de Jesus ungido, e aqui o retrato de uma igreja que foi ungida, restaurada, curada, plantio do Senhor que foi plantada, enxertada na videira verdadeira que é Jesus, amém? Então vamos repetir assim, olha, Jesus foi ungido para libertar os cativos e os oprimidos, amém? Eu sou um deles, eu fui liberto, eu fui curado, eu fui transformado. No lugar de cinza o Senhor colocou o quê? Uma coroa, amém? No lugar de um espírito triste, o Senhor derramou óleo de alegria. Olha só que coisa poderosa. Eles serão chamados carvalhos de justiça, porque o carvalho era uma árvore muito bonita. Então as pessoas olhavam por carvalho. Então quando alguém olhar para a igreja, olhar para nós que somos filhos de Deus, vão ver o quê? Vão ver a justiça de Deus, né? Quem olha para mim, né, não sabe o que eu fiz lá no passado, as coisas erradas, a vida errada que eu tive. Mas hoje quando alguém olha para mim, olha assim, meu Deus, o que Deus fez na sua vida? Olha como Deus transformou a sua vida. Isso é carvalho de justiça. E diz o texto, plantio do Senhor. Glória a Deus, irmãos, até aqui. Hoje é expositivo, hein? Olha só que coisa tremenda, então. A gente tem que falar e realmente compartilhar aquilo que o Espírito Santo manda. Versículo 4. Diz assim, eles. Amém? Você que está em casa, quem está aqui, pode dizer também. Diga assim, eles. Quem são eles, meu Deus do céu? São essas pessoas a qual o Senhor libertou, curou, removeu a cinza e colocou uma coroa. Aleluia. Essas pessoas a qual o Senhor realmente, diz aqui o texto, removeu lá, né, em vez de um coração, pranto, e colocou um manto de louvor, e transformou essas pessoas em verdadeiros monumentos vivos da justiça de Deus aqui na terra. Olha que coisa poderosa, irmãos, no nome de Jesus. Essas pessoas, se você quiser se incluir, você deve se incluir. Porque você não é qualquer um, querido. Você não é, sabe, você não é um coitado. Em nome de Jesus, se você tem ouvido isso, saiba que isso é realmente assim uma seta do inimigo contra a tua vida. Você é carvalho de justiça, você é plantio do Senhor. Você sim foi curado, restaurado, salvo, remido para a manifestação da glória de Deus. Isso é a igreja. No versículo 4 diz, e esses vão ocupar os lugares assolados. Aleluia. Se você é a igreja, se você entende que há um óleo sobre a sua vida, que há uma unção sobre a sua vida, que você está enxertado em Jesus, saiba disso. Somos nós como igreja. Lembra que Israel falhou, errou? Nós como igreja, nós vamos ocupar os lugares assolados, os lugares derrubados. É isso que o Senhor está dizendo aqui, né, dentro dessa palavra profética. Já olhando lá para frente, no caso nós hoje que somos o seu povo. Então, queridos, sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que o Espírito Santo nessa noite, aí onde você está, venha iluminar demais o seu entendimento. Sabe por quê? Porque realmente nós vemos que nós estamos numa contagem regressiva.
Nós estamos aí às portas daquilo que Deus vai fazer daqui a pouco, que é arrebatar a sua igreja. E o Senhor tem pressa que essa igreja, ela entenda que ela foi chamada, que ela foi levantada, que ela foi ungida para ocupar os lugares abandonados. Para restaurar, diz o texto aqui, restaurar as velhas ruínas. Irmãos, eu quero entender e creio que o versículo 4 não fala aqui de ruínas físicas, não fala aqui de escombros antigos, não fala aqui de cidades físicas. Eu creio aqui que essa palavra fala de um contexto espiritual, espiritualmente falando. Somente a igreja pode ocupar o lugar espiritual a qual nenhuma outra pessoa, ou coisa, ou organização na terra pode ocupar, mas a igreja pode. Porque a igreja, ela é e sempre vai ser esse plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Para a gente ir um pouquinho mais para frente, e a gente terminar daqui a pouco, eu quero então entrar naquilo que o apóstolo Paulo fala para a igreja que estava em Éfeso, tá? E aqui algumas coisas importantes sobre Éfeso. Essa carta de Paulo a Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, ela é considerada também uma carta circular. O que é uma carta circular? Ela foi mandada para lá, mas ela servia para todas as igrejas. E mais, essa carta é uma carta também ali naquele momento atemporal. Ou seja, ela serviu para aquele momento, ela serviu para aquela igreja que existiu ali naquela cidade, mas ela serve, ela é poderosa, irmãos, principalmente para a igreja atual. Agora, duas coisas importantes também sobre a igreja de Éfeso, ou a epístola de Paulo aos Efésios. A primeira delas é a seguinte, que do capítulo 1 dessa carta aos Efésios até o capítulo 3, Paulo ali, pela graça de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele tenta colocar no papel algo que é extremamente importante a gente entender. O esforço de Paulo no capítulo 1 ao capítulo 3 era tentar fazer ensinar, ou tentar ministrar aquela igreja que, do capítulo 1 ao 3, a importância de entender o que a igreja é, quem nós somos. Então, se você ler do capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver ele falando muito sobre isso, sobre entendimento. Quem nós somos? Quem nós somos? Já do capítulo 4 ao capítulo 6, ele começa a falar ali como a igreja ela deve praticar aquilo que a igreja é. Ou seja, como que a igreja deve se comportar do capítulo 4 até o capítulo 6. Exemplo, fala de unidade, fala sobre ser filho da luz, fala sobre comportamento, fala sobre vida familiar, marido, esposa, fala sobre batalha espiritual. Mas do capítulo 1 ao capítulo 3, o Espírito Santo quer fazer entender quem que a igreja é. E é isso que eu quero compartilhar com você, porque se nós entendemos o versículo 4 do capítulo 61 de Isaías, que eles, a qual a Bíblia se refere, fala de Sião, né? Fala da igreja que vai ocupar esses lugares. E quando a gente fala da nossa cidade, quando a gente fala da igreja local, nós estamos falando deles, que vão ocupar os lugares espirituais. Os lugares realmente, que aqui o texto fala, as velhas ruínas, ou os lugares assolados. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz, então, lá no capítulo 1, e nós já vamos terminar daqui a pouco. E eu estou aqui realmente, irmãos, aqui encorajado, inspirado pelo Espírito Santo, porque são coisas profundas que talvez a gente podia estar falando num outro momento, não de forma online, mas o Espírito Santo falou assim para mim, eu quero que você fale isso, eu quero que você ministre sobre isso. Então lá no capítulo 1 da epístola de Paulo aos Efésios, ele fala o versículo 3. E ele fala assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Eu acredito que todo mundo já leu, ou a maioria de vocês já leu uma vez, pelo menos uma vez, esse versículo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Olha, ele já nos abençoou, né? E é interessante essa palavra abençoou. Esse abençoou, o Espírito Santo colocou no meu coração também esse entendimento. É como um pai que fala assim: olha, eu estou te abençoando, para que você viva o seu propósito. E eu vou dizer o porquê, nós vamos falar o porquê. Então, quando a gente lê ele abençoou, né, a gente pensa em bênçãos de todos os tipos. Mas eu quero que você pense e entenda, esse abençoou, no sentido a qual o próprio Deus, em Cristo Jesus, abençoou a sua igreja. Abençoou a sua igreja para que ela cumpra o seu propósito. Ela cumpra o seu propósito. Amém? Então você que está em casa, você que está aqui, eu quero que você saiba disso, entenda isso. Que todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida estão alinhadas com propósito. Amém? Então diga para a pessoa do seu lado, fala assim para ela: todas as bênçãos de Deus para a sua vida estão diretamente alinhadas com propósitos. Amém, queridos? Então isso é muito importante. E ele fala aqui, olha, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, tá? Bênçãos espirituais, elas são maiores, mais importantes do que bênçãos materiais, porque o espiritual vem primeiro do que o material. Mas veja o que diz aqui na continuação: ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais, nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Vamos dar continuidade. No versículo 9, ele diz assim, olha: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então ele nos abençoou com um propósito, a qual ele estabeleceu em Cristo, que revelou a sua vontade. E aí você tem o versículo 4, 5, 6, irmão, versículos maravilhosos que daria para a gente estar falando aqui a noite toda. Mas grave esses dois: ele nos abençoou, para quê? Com todas as bênçãos espirituais, na onde? Nos lugares celestiais. Aleluia! E essas bênçãos, elas estão completamente ligadas a esse propósito que é revelado na pessoa de Cristo. Glória a Deus! Então isso aqui é muito poderoso. Agora, versículo 15, e nós vamos ler numa versão que é a versão ainda NVI, do versículo 15. E aqui, irmãos, é uma coisa que mexeu muito comigo, você que está acompanhando a gente. Ele fala assim, olha, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Olha só o que diz o texto, no versículo de número 15. Lá no versículo 16 agora, não sei se vai ser colocado aqui, no versículo 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. Queridos, eu quero aqui rapidamente pedir a atenção sua agora em casa. Veja que coisa poderosa da parte do Senhor, através da vida de Paulo. Paulo fala assim, olha, bendito seja Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Que em Cristo revela o seu propósito, que em Cristo revela a sua vontade, e glória a Deus. E aí chega aos ouvidos de Paulo, tá? Chega aos ouvidos de Paulo, versículo 15. Eu ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor, e que
todo o amor que vocês demonstram para com todos os santos. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa muito, muito importante. Coisa muito poderosa. Chega aos ouvidos de Paulo sobre essa fé e esse amor com as pessoas. E aqui é uma palavra específica aqui para a Igreja da Paz aqui em São Vicente. Aleluia, eu queria pedir silêncio aqui de todo mundo que está aqui, por favor. E aí, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui através do Espírito Santo? Que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo, melhor dizendo. Eu sei da fé de vocês, eu sei do amor. E é uma coisa muito forte, irmãos, isso. Nós temos procurado viver dessa forma, nós temos procurado manifestar esse amor. Nós temos procurado também ter uma fé muito genuína, uma fé muito sincera com Deus. Nós procuramos andar na luz como na luz Ele está. Só que olha o que o Espírito Santo falou para mim aqui rapidamente, que isso não é suficiente. Ter uma fé genuína, andar de uma forma que nós declaramos e praticamos esse andar em amor, servindo pessoas, é uma coisa muito preciosa. Mas isso ainda não é tudo. E é por isso que no versículo 16, Paulo fala assim, porque eu ouvi falar e eu comecei a orar por vocês. Olha que coisa interessante. Porque eu ouvi falar dessa fé, amém, Igreja da Paz? Eu ouvi falar da fé, eu ouvi falar do amor, eu ouvi falar dos projetos que vocês têm, eu estou aqui conjecturando, estou aqui colocando um pouquinho a mais. Eu ouvi falar do coração de vocês, meu Deus, que coração maravilhoso. Que coração lindo em querer ajudar, abençoar, querer ser um canal de bênção, isso é tudo muito lindo. Mas olha o que Paulo fala, eu comecei a orar por vocês. Sabe, Igreja da Paz, eu estou orando por vocês. Eu estou orando por mim também. Para que a gente não ache que igreja é só um lugar. Que igreja, ou ser igreja, é só uma estrutura. Eu sei que todos já sabem disso. E eu sei que Paulo já sabia que eles sabiam disso. Mas o que o Espírito Santo quer liberar sobre nós são visões celestiais. Amém? O que o Espírito Santo quer trazer para nós é o entendimento do todo, o entendimento dos lugares celestiais. Por isso que Paulo fala, eu estou orando por vocês. A fé de vocês é linda, viu? Como é lindo, né? Mas uma fé sem revelação é uma fé que vai cansar. Uma fé sem inspiração, ela vai parar. O amor para com as pessoas sem revelação vai se exaurir. Olha só. E é por isso que Paulo diz no versículo 16, eu estou orando, para que vocês entendam o quanto vocês foram abençoados com todas as bênçãos, aonde? Nos lugares que uma hora, num outro tempo, foi ocupado por Israel, e agora a minha igreja, o meu povo, aqueles a qual eu, diz lá o texto, a qual foram ali curados, restaurados, estão agora ocupando em Cristo Jesus. Isso aqui é uma coisa muito importante. Então esse versículo 16, queridos, ele diz, eu estou orando por vocês para que vocês entendam. E aí a partir do versículo 18, nós já vamos terminar. Eu estou orando para que você entenda o teu chamado. Eu estou orando para que você entenda quem você é em Jesus. Eu estou orando para que você entenda a sua posição no mundo espiritual. Irmãos, talvez essa seja a oração que mais a igreja precisa hoje. Que mais a igreja precisa hoje. No versículo 18, aqui já naquela versão, nova tradução de linguagem, da linguagem de hoje,
Paulo vai dizer o seguinte, vai dizer assim, olha a oração dele, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Amém? Então ele começou a orar para que a mente fosse aberta, para que eles vissem a luz, para eles entenderem o quê? O chamado. Mas, para que também eles entendessem quantas maravilhosas bênçãos Deus tem declarado e prometido sobre nós. Então ele está orando por isso. Ele está orando para que os nossos olhos, as nossas mentes, sejam realmente iluminados. Olha que coisa poderosa, irmãos. Aí no versículo 19, ele continua dizendo, eu estou orando. E como é grande o seu poder que age em nós. Irmãos, o nome de Jesus, que o Espírito de Deus te dê muita revelação nesse momento, eu quero declarar. Sabe por quê, irmãos? A gente vê, infelizmente, muitas pessoas paradas, doentes, pessoas que estão, de alguma forma, estagnadas. Mas olha o que diz a palavra, quem você é, o que você tem. E ele está dizendo, olha, eu estou orando porque a fé de vocês é maravilhosa. Vocês têm um amor e um cuidado com a igreja, com os santos. Mas eu estou orando para que você entenda como grande é o poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força, versículo 20, que ressuscitou quem? A Cristo, e que ele fez assentar ao seu lado direito no mundo celestial. Então aqui, irmãos, a gente não tem tempo para aprofundar. Nós temos falado sobre um novo nível, né? Um próximo nível, nós temos falado sobre isso. Eu vejo aqui Paulo, o Espírito Santo através de Paulo dizendo assim, olha, eu quero que vocês entendam na verdade quem vocês são. Olha isso, olha o chamado, olha as promessas. Irmãos, tem tantas promessas. E não são só promessas materiais, é claro, Deus tem promessas materiais, mas eu quero crer que Deus aqui tem promessas celestiais, espirituais. Deus tem alinhamentos espirituais, Deus tem, irmãos, Deus tem um óleo, Deus tem uma paz, Deus tem cura, Deus tem tanto para liberar. Só que se a nossa mente não for aberta, se os nossos olhos não forem iluminados, o que vai acontecer? Nós vamos continuar, infelizmente, debaixo ou vivendo um subpropósito. Isso é uma coisa muito séria. Mas o Espírito Santo, nesses dias, eu quero aqui declarar, ele está chamando pessoas, ele está chamando você para viver o propósito perfeito. O propósito que ele tem em Cristo, ele diz aqui. E esse propósito, diz aqui, esse chamado, ele é carregado com poder, e esse poder que age em nós. E esse poder que age em nós, irmãos, que age na sua vida, que age no seu corpo, que age nos seus membros, que age no seu sangue, que age nos seus órgãos. Esse poder que age na sua alma, que age na sua mente. Esse é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha que coisa poderosa. E esse poder que levou Jesus e fez ele sentar do lado direito no mundo espiritual. Então Paulo está dizendo assim, olha, é esse mesmo poder que nos fez também ocupar e estar também espiritualmente nos lugares espirituais. Espiritualmente, nesses lugares que até então nós vemos lá, Isaías 61, uma profecia que eles ocupariam, eles restaurariam. Paulo está dizendo aqui, olha, esse poder já está em nós, e nós já estamos nesse lugar. A igreja de Cristo, ela já está nesse lugar espiritual,
em Cristo Jesus. Versículo 21, então, ele fala que Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poder. Então ele está falando aqui de Cristo, que foi elevado, está à direita. Essa posição à direita, que é falada, que é a direita de Deus, era uma oposição, era uma posição de acusação. Satanás até então, ele ocupava aquele lugar para o quê? Nos acusar. Jesus agora, porque a direita é o lugar da promotoria, é o lugar da acusação. Mas Jesus na cruz, ele tira esse poder do diabo contra nós de nos acusar, de nos levar realmente à ruína. Ele toma esse lugar. E aí Paulo fala no versículo 21, e ele passa a reinar. Ele destrona governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Então foram todos o quê? Diz aqui o texto. Ele passa a reinar. Ele passa realmente, em outras versões, lá no versículo de número 21, vou ver aqui a outra versão, também da NVI, e nós já vamos terminar daqui a pouco, queridos. Mas no versículo diz, versículo 21, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de qualquer nome que possa mencionar. Então ele é colocado acima de tudo, ele destrona todo o principado, toda a potestade, é o que está escrito aqui na palavra, toda a força e todo o poder. E aqui nessa versão da linguagem de hoje fala, e ele tem um título que está acima de todos os títulos, é uma versão diferente, das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Então até aqui, irmãos, eu quero, só para a gente poder fechar, até aqui ele fala, estou orando para que vocês entendam quem vocês são, o chamado que vocês têm, o poder que opera em vocês. Esse poder que opera em vocês é o mesmo poder que ressuscita Jesus, coloca ele no mais alto lugar. Quem está no mais alto lugar? Jesus. E ao ser colocado acima, ele passa a reinar. Ele destrona. Amém? Ele coloca por terra, ele remove todo o poder e toda a autoridade que foi dada um dia ao diabo. Ele tira isso dele e ele passa a reinar. E foi dado um título, e aqui na outra versão fala, e foi dado a ele o nome, que é o nome que não, diz aqui o nome que se possa mencionar, não apenas essa era, mas também na era que há de vir. Diz aqui o versículo de número 21. Aleluia! Isso aqui é muito poderoso, é muito poderoso para a glória de Deus. E é esse lugar que nós estamos. Olha o que ele diz aqui, então no versículo 22. E Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Olha só, irmãos. Ele colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A outra versão fala, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Versículo 23, que é o seu corpo. Olha que coisa, irmãos. Tudo isso porque Paulo ouviu da fé, do amor para com os santos, e Paulo se vê dirigido, inspirado pelo Espírito a dizer, estou orando por vocês. Porque o que vocês têm feito é maravilhoso. Mas o que Deus quer, o que Deus fez na cruz do Calvário através de Cristo, foi pegar vocês e colocar nos lugares celestiais, em Cristo. Foi colocar vocês, no versículo 4 de Isaías 61, colocar vocês nos lugares que estavam abandonados, nos lugares que ele diz que eram ruínas antigas. O Senhor levanta a sua igreja, amém? O Senhor levanta essa igreja.
O Senhor levanta cada um de nós para ocupar os lugares abandonados. O Senhor nos levanta para ocupar as ruínas antigas, para restaurar, diz o texto. Diz a palavra lá no versículo de número 4. Queridos, tudo que nós compartilhamos aqui com vocês, isso aqui é palavra. São textos bíblicos. Nós lemos. E tudo que o Espírito Santo quer é que nessa nova fase, a gente sim ocupe esse lugar, a gente use esse lugar, e outros prédios que virão. Eu creio nisso. Não é o único prédio, vai vir vários prédios em toda a Baixada Santista. Tenho certeza disso. Agora, o que o Espírito Santo quer de nós? Espera aí. Eu tenho mais. A fé de vocês, isso eu estou falando porque o Espírito Santo falou para mim. A fé de vocês, esse amor, esse cuidado com os santos, chegou até o meu coração. E eu quero que vocês entendam, eu quero iluminar os olhos de vocês, eu quero fazer vocês entenderem, terem revelação de que eu estou chamando vocês para ocupar os lugares abandonados. Olha que coisa poderosa. Voltando lá em Isaías capítulo 61, do versículo 4, e nós vamos orar e nós vamos terminar. Sinto que cumpri o meu propósito aqui nessa noite de trazer essa palavra, porque a gente podia falar de tanta coisa, podia falar de festa, falar de tantos sonhos, mas irmãos, nós estamos aqui subordinados à palavra e à vontade do Espírito. Disso eu posso aqui garantir para você. Então esse texto fala, e eu quero que você repita comigo assim, olha, e eles, repita aí comigo, vão reconstruir, diga assim, eu vou reconstruir os lugares assolados, eu vou ocupar os lugares abandonados. O Espírito Santo me ungiu para restaurar os antigos escombros. Irmãos, quando a gente olha para a nossa cidade, quando a gente olha para alguns bairros, quando nós olhamos as ruas, quando nós olhamos a televisão, o que a gente tem visto? A cada momento, a cada instante, pessoas morrendo, pessoas usando drogas, pessoas se prostituindo. Nós vemos a corrupção, nós vemos a mentira, nós vemos a doença, a enfermidade, a depressão, a opressão. Nós vemos em determinados lugares físicos, bairros, fisicamente falando, sendo controlados pelo tráfico. E por trás do tráfico ali tem um espírito, ali tem um demônio. E eu ouvi uma frase essa semana que me fez refletir. E eu já estava ouvindo de Deus essa palavra. E quando eu ouvi aquela frase, e veio de encontro, e aquela frase de alguém que falou na internet, essa pessoa falava o seguinte: a criminalidade, ela ocupa os lugares que o Estado não ocupa. Isso me mexeu muito no meu coração. E eu vejo que tudo que está acontecendo ao nosso redor, não somente na nossa cidade, São Vicente, mas na Baixada Santista, é justamente a gente ver esse contexto, muitas vezes de abandono, de miséria, de pobreza, de muitas vezes de famílias arruinadas, de famílias destruídas. E se esses lugares estão assim, queridos, eu não quero errar aqui em dizer isso, mas é talvez porque a igreja não está ocupando esses lugares. É porque aqueles que são, aqui os remidos, aqueles que foram, como diz o texto aqui, aqueles que choram em Sião, aqueles que foram curados, restaurados, e foram chamados de carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então eu posso dizer da seguinte forma: se o diabo está ocupando alguns lugares, é porque a igreja infelizmente não está ocupando.
E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está chamando você, está chamando a mim. Creia nisso, porque com essa palavra vai vir uma unção poderosa. Com essa palavra sobre nós, eu quero declarar, eu creio, irmãos, porque é isso que o Espírito Santo tem falado. Nós realmente não queremos brincar de fazer uma igreja legal, porque tem gente que está adorando mais o lugar, adorando mais a atmosfera do que o próprio Deus que gera as atmosferas. Mas eu creio que o Espírito Santo está nos chamando como igreja para ocupar esses lugares. Sabe, irmãos, eu vejo as nossas life groups, as nossas células, entrando em muitas casas. Nós estamos sonhando agora para o segundo semestre, se assim o Senhor nos permitir, fazer as casas de paz, fazer as nossas missões evangelísticas, para levar a palavra, para levar a oração, para levar ali, sabe, querido, a presença de Deus. Escute isso. Se a gente está vendo tudo isso, se a gente vê o inferno tomando conta, é porque a igreja deixou de estar ali. E eu quero declarar, eu quero crer e declarar com você que o Senhor está nos levantando, amém? O Senhor está te levantando. Se prepare, esse lugar que nós estamos aqui vai ficar pequeno, pequeno, diante de tudo que Deus vai fazer através da minha vida e da sua vida. Aleluia, ocupando os lugares assolados, abandonados. Isso era lá, mas hoje a igreja está lá, posicionada em Cristo Jesus, a qual Ele é o cabeça e nós somos o corpo dele. Fisicamente estamos aqui, amém? Mas espiritualmente já estamos nos lugares celestiais. Fisicamente, a palavra que sai da nossa boca, ela sai aqui nesse ambiente, mas espiritualmente, ela está invadindo os lugares celestiais. Amém? Aí nós estamos aqui pregando e transmitindo, mas espiritualmente, isso eu quero declarar, está quebrando cadeias, aonde nós não imaginamos. Nós vemos as cadeias sendo quebradas. Aleluia, quero que você entenda isso. A igreja está sendo levantada nesses dias, diz o Senhor, a minha igreja, o meu corpo, a minha igreja, para ocupar esses lugares abandonados. Esses lugares que estão abandonados por falta de revelação, de conhecimento. Às vezes a igreja está tão preocupada com entretenimento, com palavras. Meu Deus, que palavra! Às vezes palavras, às vezes, infelizmente, motivacional, de cunho, de sabedoria humana. Mas muitas vezes não uma palavra que realmente vai dirigir o teu espírito, que vai guiar o seu coração para a vontade do Pai, da vontade de Deus. Então eu quero convidar você que está aí a ficar de pé onde você está, se você puder, logicamente em casa. Nós vamos aqui adorar o Senhor e nós vamos orar, nós vamos declarar que esse começo, que tudo que Deus está fazendo no nosso meio, é muito mais do que só um endereço. Deus está nos chamando a ocupar todos os lugares dessa cidade. Deus está nos posicionando em Cristo para ocupar toda a Baixada Santista. Aleluia. Irmãos, eu tive um sonho, uma visão, algum tempo atrás, há mais ou menos 2 meses atrás, e eu via realmente assim, nós como igreja ali caminhando, e lugares que estavam ali sendo praticamente controlados por espíritos malignos. Eu me lembro que naquela visão eu cheguei no lugar, porque eu vi uma pessoa gritando, socorro, socorro. Ela estava dentro de um quarto, dentro de meio que um cômodo, e tinha uma janela, e aquela pessoa gritava, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando eu me aproximei, eu senti assim uma barreira, e aí apareceu lá um espírito maligno, e ele estava ali, olha, dizendo assim, ele não falou nada, mas no sonho eu entendi que ele estava controlando, ele estava aprisionando aquela pessoa. E aí eu lembro que naquela hora assim, eu voltei um pouco para trás assim. Quando eu olhei para trás, eu vi ali uma pessoa que representava a igreja, a nossa igreja. E aquela pessoa ali começou a orar, começou a interceder. Eu olhei para trás assim, falei, vamos orar, vamos interceder, vamos nos posicionar. E naquela hora ali eu fui tomado de força, irmãos. E nós começamos a entrar, e de repente entramos num lugar grande assim. E ali, irmãos, aquela visão acabou, mas o Senhor me mostrando assim, olha, existem muitos lugares, muitas famílias, muitas e muitas casas
que infelizmente ainda são prisioneiras, são espíritos aprisionados. Mas o Senhor falou assim para mim: eu estou levantando vocês. Orem, orem, se santifiquem. Santidade, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. E aí eu vou levantar vocês para vocês irem, avançarem, ocuparem esses lugares, colocar por terra, né? Expulsar esses demônios, expulsar esses espíritos que aprisionam as pessoas e declarar ali o ano aceitável do Senhor. Declarar ali o tempo de salvação do Senhor. Amém? Então, se você está nessa fé, nesse coração, vamos adorar o Senhor juntos.